Oxi. Na supervisão psicanalítica, nós temos 3 pilares. Primeiro, relação de ensino e aprendizagem. Eu falei de um colega aí que não consegue, ele fez um curso online e ele não tem a presença do tutor, do professor, mesmo na sala virtual. Então, ele não tem suas dúvidas sanadas. E esse é o grande problema de quem está... Será que tem um pessoal que não está conseguindo entrar, né? O grande problema de quem está tentando se formar e ser psicanalista sem a orientação de alguém. Então, tem que ter uma relação de ensino e aprendizado, senão... Então, primeiro, quando o psicoterapeuta menos experiente apresenta material colhido na sua prática clínica e um terapeuta... na sua prática clínica, a um terapeuta mais experiente. Olha, eu estou com um caso aqui, gostaria de submeter a sua análise. Aconteceu um grande problema na primeira turma e na segunda também. E esse erro não vai se repetir em vocês e nem na quarta turma agora, porque eu não vou permitir. Primeiro, as pessoas que não aceitaram supervisão, mentoria e não fizeram suas análises da primeira e da segunda turma estão se arrebentando hoje. Estão se arrebentando. Há poucos dias, um aluno da primeira turma disse, professor, aqueles que não foram por esse viés e outros escolheram pessoas erradas para mentorar. Então, não estão conseguindo se desenvolver. Eu disse assim, foi falado, foi exortado, ninguém quis fazer. Então, agora eu não posso fazer nada. Por quê? Porque agora o curso já terminou, você agora já está no campo de trabalho. E daí? Então, nessa prática clínica, um terapeuta mais experiente tem que orientar você para sanar suas dúvidas. Então, terceiro, baseie-se teoricamente na compreensão psicanalítica do funcionamento mental e aplica-se um largo espectro de situações de ajuda interpessoal. Não adianta você falar que você vai tirar, agora eu vou tirar de letra. Esse é o problema de profissionais de todas as áreas. Por exemplo, tem áreas piores ainda, medicina, enfermagem. Imagina como que você vai usar um bisturi. Como que você vai manipular uma situação que vai levar o paciente a um risco de vida? Minha filha está no segundo ano de Direito, ela já está na terceira faculdade dela, decidiu seguir a área jurídica. Ela disse, pai, eu preciso do senhor, preciso de um advogado mais experiente, de alguém experiente, eu preciso fazer um estágio, porque eu não sei, eu vou lidar com justiça, eu vou lidar com coisas muito delicadas, com a vida das pessoas, com os problemas das pessoas. Esse negócio que eu tiro de letra, isso tem que acabar. E na psicanálise, a mesma coisa. Eu preciso de alguém mais experiente, que me oriente. Senão, eu vou ter problema. Então, primeiro, qual é a relação ensino e aprendizado? Ou aprendizagem? Quem é o seu tutor? Quem está mentorando você? Quem está treinando você? Isso é muito importante. Eu não gosto de falar, alguém fala quando eu falo isso é narcisismo, né? Isso é narcisismo, você está sendo narcisista. Não é isso. Eu coloquei um vídeo do curso de investigação, inteligência e investigação, e eu coloquei assim, aprenda com quem aprendeu com os melhores. Aí me perguntaram, né? O pastor Marcelo é aluno da turma de investigação, ele é a esposa. Gente, quando eu comecei minha carreira, eu comecei dentro do Serviço de Inteligência da Polícia Federal. É o melhor do Brasil. Não tem. Não tem. Eles são o top dos tops, né? Como diz uma amiga minha perita, é top das galáxias. Eu aprendi com os melhores. Por que me tornei um profissional? Não digo, estou dizendo que sou melhor que ninguém. Estou dizendo, eu procuro fazer com esmero, dedicação e bem feito. Por quê? Porque aprendi com quem sabe. Aprendi com os melhores. Então, eu posso ensinar vocês. Na psicanálise não foi diferente. Alguém falou, você fez aqui em Londrina. Cara, eu fui lá em Brasília, fiquei lá.
aprendendo com os melhores, para poder passar as melhores teorias, os melhores conceitos. E dentro de uma clínica, eu cliniquei alguns anos, dentro da clínica, eu aprendi com casos muito difíceis, muito delicados, que eu posso passar essa supervisão. Então, você tem que escolher quem vai ser o seu tutorial, a sua mentoria, de forma muito sábia, porque você vai aprender com essa pessoa como que você deve desenvolver a sua tarefa, né? Então, temos aqui o tripé da psicanálise, onde os psicólogos eles têm razão quando eles se deparam, estudam 5 anos e se deparam aí com pessoa que 1 mês, já bota um jalequinho e diz, eu vou tratar da sua doença. Tratarei da sua doença, Daisy. Daí, Daisy. Primeiro, a formação teórica e técnica, ela está aqui, ó. É um triângulo. Poxa, eu estou recebendo... Tem gente que desiste porque não aguenta, é muito tempo, 1 ano e meio, 2 anos, ficar ouvindo. Aqui, ó, formação teórica e técnica, isso é muito importante. Depois nós temos aqui a supervisão. Vou acompanhar você. Aí aqui, no pé do triângulo, a análise de você mesma, análise pessoal. Se você não fizer isso, alguns aspectos a serem considerados no que diz respeito à transferência, desde o enriquecimento e a eficácia da supervisão, a partir do desenrolar dessa transferência, pois através dela emergem efeitos do inconsciente no discurso do supervisionando, o que possibilita insights importantes. Insight é uma luz, né? Pá, igual quando você liga a luz, é um insight. Que na relação de sua contra-transferência. Voltando a falar da colega, nada falando mal dela, é uma excelente psicanalista, mas as mulheres não conseguiram desenvolver análise com ela. Tem uma aluna minha, uma pessoa assim, muito ligada comigo, ela disse assim, na 5ª sessão de análise, eu parei, eu não consegui. Ela falou assim, não consegui, professor, não consegui. Não foi. E com você eu já desenrolei. Dali para frente, ela foi fazendo análise. Hoje ela está acho que no 2º ou 3º ano da faculdade de psicologia. Já. Ela disse foi lá no curso de psicanálise contigo que eu consegui ter a minha... eu tive a revelação que meu dom era ser psicóloga psicanalista. Isso que legal, foi no curso. Então, não conseguiu desenvolver. Não sei por que, mas eu coloquei mulher para analisar mulher. O que aconteceu? Ela falou, não foi, não teve, não desempacou. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado, porque se você não tiver uma boa supervisão e não submeter-se a uma análise pessoal, não tem psicanalista. Não tem. Pode comprar o jaleco mais bonito da praça. Pode montar a clínica mais bonita da praça. Na hora que você for desenvolver a sua habilidade, como diz o Dr. Francisco, o grande psicanalista nosso, analista dos homens, ele diz assim, não tem feeling, tato, não tem perfil, não preenche. Então, a instituição está ali, no tripé ali, a instituição, nós temos que proporcionar, então, a formação teórica, a supervisão e a análise pessoal. Tá? Então, vamos ver a questão do superego na formação psicanalítica. Sem citar nomes, no dia da formatura daqui de Londrina, alguém achou, quero que o senhor vá lá segunda-feira, na minha clínica. Pô, já montou clínica? Rapaz do céu, que isso? Estou com a minha clínica, pastor Anderson, já montada aqui. Ó. O senhor pode mandar os seus membros da sua igreja, que eu vou tirar de letra aqui, vou curar toda essa galera aí. O cara se arrebentou na primeira. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se entra dentro Pode fazer, do pastor. assunto, Fica à não sei se o vontade. pastor vai falar sobre isso também mais para frente, em relação à confraria, porque a psicanálise, pelo que eu entendo, não é você não termina, você não se forma, você tem que estar sempre estudando, né? Isso.
participando de grupos de estudo, né? Então, essa questão da confraria, o que o pastor pode falar nesse sentido? Está aí na matéria de hoje. Foi boa a sua pergunta. Vai Vamos entrar falar sobre É, isso. eu vou estar falando sobre isso. A formação do psicanalista, ela não termina. Ela não termina, ela vai longe. Eu não terminei ainda, tô aí. Então, a confraria ou o grupo é muito importante, tá? Então, assim, eu agora tenho um espaço analítico. Cara, você nem se formou ainda. Como é que você vai fazer isso? É o superego. É o cara que acha que não precisa de mentoria. Eu tiro de letra, né? Eu tiro de letra. Então, na formação do psicanalista, eu tenho que tomar cuidado com o superego. Por exemplo, um exemplo seria a configuração de superego psicanalítico dos supervisionados, uma vez que se preocupem ou se preocupam com o dever de serem psicanalistas. Agora vocês são psicanalistas. Eu não falo isso em formatura. Nossa, agora Não, é uma fase que você passou, agora você vai começar. Aí você deixa de lado as percepções. Gente, o psicanalista se faz em, em espaço analítico. É ali no dia a dia, quando você for atender os seus pacientes, ali que você vai ver se você é psicanalista ou não. Ali sim. Então, nós temos que parar com esse superego no dia da formatura, tão bonita a formatura. Cara, quem foi nas formaturas sabe que coisa bestificante. Que coisa bestificante. É um desfile de ego que, meu santo Deus, nunca vi. Aquelas roupas, né? Aqueles discursos. Na formatura de Curitiba foi a top das galáxias. Quando caíram na estrada, no primeiro mês já chegou gente ligando aqui desesperado. Desesperado. Pastor, estou numa situação aqui, só Deus, misericórdia. Nossa, olha, aconteceu isso e não sei o que, isso mais aquilo. O cara já ficou apavorado porque já se deparou com um grande problema. Então, aí o superego do cara vai lá, ó. Achou que era fácil, né? Achou que era fácil agora. Você está vendo que não é fácil. Então, psicanálise, o psicanalista se faz dia após dia dentro dos seus casos clínicos. Nós vamos estudar, porque eu mudei a matéria lá no final, lá, casos clínicos, porque nós vamos discutir os casos clínicos, que é muito importante. Então, deve-se estar atento que a construção da identidade do supervisionando sofre muita influência dos modelos de identificação constituídos pelos supervisores. É o seu supervisor que vai estar dando... Você vai parecer com o seu mestre, com o seu tutor, com aquele que está te orientando, mas você não vai ser num todo igual a ele. Assim, torna-se imperioso salientar que a responsabilidade, enquanto supervisores, nessa construção de identidade, pois o que acontece no caso dos psicanalistas, né? O psiquismo humano tende uma busca amparadora. Eu quero alguém que me dê conforto. Só desculpe os cães da rua, tá? Você vai ficar grudado nesse mentor a vida inteira? Você tem que caminhar sozinho. Um tempo ele está ali. Porque essa ilusão de proteção e garantia de que eu me idealizei no outro, né? Eu lembro do pastor Messias Anacleto Rosa, que eu tive o privilégio de ser ovelha. Ele disse que quando ele conduzia o reverendo Jonas, que era um pastor que perdeu a visão, né? Ele ficou deficiente visual, e ajudei o pastor Messias. Muitas vezes fiz isso aqui, ó, no braço para o reverendo Jonas pegar aqui, subir escada lá na igreja, descer, viajei, meu pai era presbítero da igreja e viajávamos juntos. Quantas vezes, como o pastor Messias não podia, e o meu pai que conduzia o reverendo Jonas. E um dia o reverendo Jonas estava lá no púlpito e sempre o pastor Messias do lado. Quando o reverendo Jonas faleceu, o pastor Messias entrou em depressão. Primeiro culto, no domingo, ele fala isso até hoje. Quando ele olhou para o púlpito e não viu mais o reverendo Jonas, com quem ele esteve lado a lado muitos anos. Foi mentor dele. E aí como é que fica? Tem uma hora que isso vai
Cada um vai para um lado, cada um vai seguir o seu caminho, vai cumprir o seu propósito. Mas você fica com aquele mentor, aquele supervisor, ali na sua mente, uma pessoa que você aprendeu, você vai praticar algumas, né, você vai desenvolver algumas práticas baseado no que você aprendeu, mas você é você. Você é você. Você é um profissional que recebeu e foi bem treinado, agora você vai desenvolver isso por tua conta. Não vai ficar ali naquela... Porque nós temos no nosso psiquismo essa busca de amparo, de estar ali, você é tudo que eu tenho. E fica ali dependendo. Essas pessoas muito dependendo, não gostam de ir grudando, não, né? Grudar é bom, mas tem que ter limite, né? Então, essa tendência amparadora, ela por um tempo depois você vai caminhar sozinho, tá? Então, devemos ter a consciência que o mestre, a clínica e a teoria, presta atenção, o mestre, a clínica e a teoria, nossa análise e aqueles que alguma coisa nos ensinaram são nossas referências, nossos pontos de certezas provisórios, de onde partiremos para criar a nossa prática. Pronto. Até aqui eu caminhei com vocês. Esses dias, uma aluna da turma, o senhor nos abandonou, professor. Estou sentindo falta. Você caminhar sozinho, eu não vou... Imagina, eu vou formar 200, 300, 400 alunos. Como é que vai ficar esse povo todo? Né? Não tem como, você vai caminhar sozinho. Tem que caminhar sozinho. Eu vou até aqui com você. Depois aqui, você vai caminhar sozinho. Eu vou ser uma referência para você. Sempre serei a referência. Os seus mestres serão referências. Mas nós temos que saber que isso é provisório. Num certo momento, nós vamos ter que partir para recriar nossa prática. Tá? Então, assim, é a prática psicanalítica. O analista se torna analista a cada momento. Não há um fechamento de formação do psicanalista. Tá aí, pastor Anderson. Depois eu vou afunilar mais esse assunto que você perguntou aí, né? Não tem, agora eu estou formado. Não. Médico se faz fazendo cirurgia, fazendo atendimento no hospital. Psicólogo, psicanalista, psiquiatra se faz na prática. Pastor se faz ali, no dia a dia, cuidando de ovelhas. Então, é a prática. Isso aí não acaba. A gente está aprendendo, sempre aprendendo, sempre aprendendo. E é justamente esse estar aberto para permitir que haja uma continuidade de autoanálise do psicanalista. Tive que fazer análise esses dias. Estava estressadíssimo. Então, isso é de fundamental importância na formação do psicanalista. Quem diz isso é a Carla Oliveira, uma psicoterapeuta, uma psicanalista psicoterapeuta. Nunca se iluda achando que você já aprendeu tudo. Você não aprendeu tudo. Tem muito que aprender. Freud aprendia muito, ele aprendia muito mais nas faculdades, nos congressos, muito menos, eu digo, né? Ele aprendia com os seus próprios pacientes, com o psiquismo, com a verbalização, com a experiência psíquica de cada paciente seu, ele ia anotando e aquilo ele ia falando das suas teorias. Tem lugar melhor para aprender do que na prática. Então, não caia nessa ilusão e nessa besteira de achar que agora eu sei tudo. Não sabe, principalmente nesse setor nosso aí. Então, para Freud, que é o pioneiro da psicanálise, é o pai, cada pessoa é dotada de um inconsciente que é singular e constituído através de um outro. Olha só. Você pensa que não, está dando simbiose, né? Sabe o que é simbiose, né? Química. Não adianta. O Jung tem uma frase, eu não sou muito fã do Jung, não, mas ele tem uma frase interessante. Ele diz assim, ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. Você tem que entender que o outro é igualzinho a você. Ele tem os mesmos problemas, ele tem as mesmas angústias, ele passa pelos mesmos problemas. Então, esse indivíduo é constituído singularmente inconsciente com você. Assim, cada indivíduo possui seus próprios conflitos internos que se encontram no inconsciente, local dos traumas, dos desejos proibidos e reprimidos da infância.
Eu falei sobre recalque, mas eu vou falar mais sobre isso. Então, quando você está no seu espaço analítico, o cara vendendo paçoquinha na porta da minha casa, meu Deus do céu. Sábado é uma beleza, que eu acho que deve ser aí também, né? Pamonha, é um monte de coisa. Então, você, no seu espaço analítico, você tem a, a oportunidade e o privilégio de construir os seus casos clínicos, onde você vai aprender mais do que está aprendendo comigo, qualquer outro psicanalista, qualquer outro instrutor. Não tem lugar para melhor aprender do que com seus próprios pacientes. Então, Freud sabia que não bastava apenas saber como o inconsciente era originado e quais eram os conteúdos que faziam parte desse inconsciente. Agora eu sei o que é id, o que é ego, o que é superego, que também precisaria. Eu preciso descobrir um caminho para acessar esses desejos e impulsos. Eu preciso aprender a destravar esse dispositivo, né? Que operam abaixo do nível de consciência. Abaixo do nível de consciência. Desta forma, o Freud criou um conjunto de técnicas, teorias, que compõem a psicanálise e enfatizou a importância da análise pessoal na formação do psicanalista. Guarde essa palavra de novo. Não existe psicanalista sem análise pessoal. Por isso que eu não estou aqui para ficar fazendo... Eu só não recomendo. Eu fiz um cursinho de tantos meses na internet, pode fazer até de 1 ano, 2 anos. Se você não seguir o caminho correto, se não tiver quem te analise, se não tiver quem te supervisione, você vai ser um profissional manco. Só conhecer teoria. Só conhecer teoria. Então, é muito importante. Freud ele teorizou a psicanálise dentro de um consultório de medicina, mas essa teoria se fortaleceu e ele foi, então, aperfeiçoando isso à medida que ele foi ouvindo seus pacientes. Porque ele entendeu que lá dentro desse compartimento abaixo do consciente, que chama inconsciente, existe um histórico psíquico onde estão os desejos recalcados, estão os traumas da infância, estão aquele conjunto, né, de coisas ali que ele precisava aprender a acessar. Eu preciso aprender a acessar esse inconsciente para eu saber o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa, né? Então, o Freud ele estudou, ele desvendou que o alcance do inconsciente estaria associado a alguns derivados do mesmo que ele chamou de sonhos transferenciais, ou sonhos de transferência, que é a relação do analista e o paciente. É fantástico isso, mas você tem que tomar cuidado, porque você vai entrar no mundo da pessoa. E quando, gente, é muito sério o que eu estou falando, quando você passa a entrar no mundo da pessoa, se você não estiver preparado, você vai se impactar. Você vai ficar impressionado. Quando você entra no mundo psíquico do outro, se você não tomar cuidado, você fica doido também. Porque aquilo vai se transferir para você. Aquilo vai transferir para você. Então, xistes, atos falhos, equívoco na fala, nenhum gesto, pensamento ou palavra acontecem acidentalmente. Esqueci, quando eu vi, já tinha falado. Freud tem uma frase muito interessante quando ele diz assim: brincando, a gente pode falar tudo, principalmente a verdade. De vez em quando a gente não faz brincadeira. O pastor Paulo Quintino, que gosta disso, nosso amigo, mas ele é psicólogo, né? Mas ele fala algumas coisas. Opa, professor, desculpa, quando eu vi já tinha falado. Que bom, pelo menos eu já sei o que você pensa dessa situação. Então, quando eu vi, já falei. Então, brincando, você pode falar tudo, né? Principalmente a verdade. Então, é o próprio sintoma desenvolvido de forma singular por cada paciente, que também propôs que a psicanálise, que é a cura pela palavra, tivesse como premissa essa associação livre. Já estou metendo pau na associação livre, que o Freud... O cara falou há pouco, esses dias, num vídeo aí, o Freud era um incompetente, não soube manipular, não soube tratar com a hipnose. O cara já se acha mais do que Freud, do que o Charcot, que eram os caras. Não, o Freud é um incompetente porque ele largou a hipnose, porque ele foi incompetente. Então, o Freud descobriu que a melhor coisa é você, fala você, abre seu coração, o que você está sentindo, qual que é a sua dor. Não é assim quando você vai ao médico, onde que dói? Dói aqui. Eu errei até o fígado, né?
Eu fui fazer um exame, Deise, e o médico falou, tá doendo o físico aqui, doutor. Falou, não, é do outro lado. Eu nem sabia onde era meu fígado. É do lado de cá, é do lado de cá. Então é o seguinte, fale da sua dor, da sua... Onde que está doendo, né? Então, essa necessidade do paciente de falar tudo que lhe vier à cabeça, de modo que o psicanalista possa lhe escutar atentamente e ajudar o paciente a significar o que está por trás daquelas palavras ditas. Eu uso uma outra palavra, ressignificar. Você sabe que em matéria jurídica, pericial, quando uma criança sofre abuso, desculpe, gente, estou gripado, os juízes, as juízas, principalmente, não permitem que nós passamos a escuta psicanalítica. Por quê? Porque isso revitimiza a criança, faz a criança ficar lembrando daquelas. Agora, o adulto já é mais fácil. Contei uma experiência passada de um menino que sofreu um acidente, e nesse acidente ele sobreviveu, e o companheiro dele lá, no carro lá, não sobreviveu, morreu lá. E ele não conseguia falar para mim. A juíza pediu para ele reproduzir, a promotora pediu para ele reproduzir, ele não conseguia reproduzir. Daí me mandaram esse menino, eu levei ele lá no local do acidente e fiz com que ele lembrasse de tudo. Quando ele chegou lá, ele falou, já vi tudo. Já coloquei ele de frente da cena, eu falei, fala para mim como é que foi. Estava a mãe dele ali, estava o advogado. Fala para mim como é que foi. Fiz uma regressão para ele vir reproduzindo toda aquela situação que ele vivenciou. Nós chamamos isso de reprodução simulada de fatos. Reprodução simulada de fatos. Então, o que você vai fazer com o seu paciente é a mesma coisa. Que ele reproduza todo o fato na visão dele. E a pessoa que vai no setting analítico, a mesma coisa. Fale-me sobre a sua infância. Esse dia eu fui ouvir uma aluna, fiquei impressionado com o que ela sofreu na infância, na adolescência, agora na fase adulta. Ela falou, agora eu sei por que esses sintomas e essas reações na minha fase adulta estão ligadas àquela situação que eu vivenciei na minha infância. Ela falou que presenciou o pai sacrificando um animal. Ela falou, meu Deus do céu, que quando ela vê um animal na rua sofrendo agressão, ou mesmo não precisa nem estar sofrendo agressão, um cachorro ali, um cão com uma situação de rua, ela sofre intensamente, psiquicamente, aquela situação. Então, ela vivenciou isso. E ela desenvolveu problemas gravíssimos agora na fase adulta. E agora ela começou a verbalizar, né? E eu entendi, eu disse, olha, então isso aí te afetou também o fisiológico. Então, já deu infecção de rim, deu pânico, deu angústia, e assim por diante. Você tem que procurar um psiquiatra para você tomar remédio e fazer um tratamento aí, porque isso aí afetou o psíquico e fisiológico dela ali, né? Então, o que está abaixo dessa linha consciente que nós não sabemos? E aí agora você vai clinicar, vai analisar, vai tratar com o outro. Você tem que começar a tratar com você primeiro, né? Então, por sua vez, a figura do psicanalista se debruça sobre a técnica e a teoria. Busca despertar no paciente um processo de autoconhecimento. É a primeira coisa que a psicanálise ela produz, ela tem como objetivo a produção do autoconhecimento. A descoberta de suas raízes, que envolve os processos de como rever seu passado, tá? Tomar consciência e responsabilizar-se por ele. Felizmente, sabe-se que o ofício do psicanalista possui uma responsabilidade primordial, que não se resume somente em conhecimentos técnicos e teóricos. Aí está, estou reiterando aí o que o autor do estudo fala. Não fiquem só na teoria, gente. Não fiquem só na teoria, mas na participação do seu próprio instrumento psíquico na tarefa de acompanhar o paciente dentro desse processo de autoconhecimento. O primeiro paciente é você. É eu e você. É ali que a gente começa
a entender o mundo do outro. Como é que você vai querer entender o mundo do outro se você não entende o seu? Isso é muita pretensão. Não, agora eu posso entender o canal. Mas você não entendeu você ainda? O meu processo de analista demorou 10 anos. Gente, 10 anos. Comecei em 2011. Demorou 10 anos para eu poder ter um conhecimento daquilo quem eu sou, como devo proceder como pessoa, quais são os meus problemas, os meus traumas, do que eu preciso me desvencilhar, eu preciso me conhecer para eu poder conhecer o mundo do outro. Eu não conheço nem o meu próprio, como é que eu vou querer conhecer o do outro? Eu tenho primeiro que conhecer o meu mundo interno. Então, esse processo de autoconhecimento é muito sério, você tem que começar por você. Você é o primeiro paciente nesse curso, não adianta. Tá? Então, estou tratando com pacientes e não com alunos. Pacientes. Então, basta pensar que o aparelho psíquico do psicanalista é um material de trabalho que se empresta na função de analisar. Então, gente, é fundamental que este profissional desfrute do espaço de sua análise pessoal, pois somente através da sua análise pessoal que ele pode sensibilizar para as manifestações do inconsciente. Uma vez que o psicanalista possui seu espaço de análise pessoal garantido, ele fica e se mantém possibilidade de permanecer atento aos discursos do paciente, dando a garantia para que o material inconsciente desse paciente possa circular e assim ser cuidado através da escuta e do olhar do próprio psicanalista. Então, como que eu vou analisar se eu não fui analisado? Como que eu vou psicanalizar se eu não fui psicoanalisado? Como que eu vou prometer para o outro? Eu vou tentar resolver o seu problema se eu não conseguir resolver o meu? Como que eu vou querer conhecer o mundo do olho, o mundo do outro, o mundo psíquico do outro? Pode te chocar. Eu não posso nem falar por questão de ética. Mas eu atendi o último caso que eu atendi, meu Senhor Jesus. O que é aquilo? Eu fiquei doente, 8 meses, com aquele negócio me impressionando a cabeça. Foi uma transferência fortíssima para cima de mim. Eu disse, santo Deus, me ajuda. Mas, uma frase do Alexandre de Simões, que foi meu primeiro professor, Alexandre de Simões é um grande psicanalista, ele disse assim, olha, a mente tem que ser treinada para superar o sentimento. Porque se você não conseguir superar o sentimento, se ele te pegar, aí o bagulho vai ficar louco, mano. Como diz os compadres aí do mundo do crime, o bagulho é louco e o processo é lento. O bagulho é louco e o processo é lento. Então, tem que se permitir ser analisado, Diego. Senão o bagulho fica louco, meu irmão. Então, podemos dizer que, como diz o pastor Marcelo, você se arrebenta, né, pastor? Eu quase me arrebentei várias vezes. Então, basicamente, na formação de um analista é necessário o despertar de um desejo com uma ética própria. A ética da psicanálise. De não ceder o seu desejo de psicanalista, desejo de psicanalizar. Agora, eu me lembro lá em Curitiba, na formatura, alguns disseram assim para mim, estou saindo agora realizado. Por trás, eu falava assim para os conselheiros acadêmicos, coitado, não sabe onde ele vai se enfiar. Não, o cara já sai de lá, minha clínica me espera. A minha clínica me espera. Uma vez eu tive que falar para uma menina, assim, você nem passou pela análise, cadê a sua análise? Daí eu ligava para a analista, como é que tá? Não está mais, a analista, ela desistiu. Falei, pode esperar, daqui a pouco, pastor Anderson, o telefone toca aí. Pastor, estou com um paciente aqui, meu Deus do céu, tá me deixando louco. Então, vai em frente. Você não falou que estava agora apto para isso? Você tem a esposa que é psicóloga, não precisa te falar isso. Imagina, eu só tenho a experiência de que cada um com a sua própria fala e essa castração e a formação do seu desejo de psicanalista que compõe essa, né, trajetória ética. Está vendo como é que não é fácil? Você fala, poxa, tem gente que já na primeira semana já quer ser psicanalista. Já está no curso, mas me indica um analista aí que eu vou começar.
cara já está lá querendo analisar. Ó, no curso aqui, eu lembro um professor, vem cá, vou hipnotizar você. Vou analisar você. Falei, que é isso, gente? Vocês não saíram nem das fraldas ainda? Não. O cara, na primeira aula, fala, rapaz, essa aula aconteceu comigo. Na primeira aula, eu já saí impactado, Deise. Nossa vida, agora eu bati. Pus assim no Facebook na aula, eu estava na aula e já pus no Facebook assim, estou numa aula de psicanálise, cara, tremendo, já estou curado. Falei bem assim, já estou curado. Daí um irmãozinho lá da igreja do Tito, Marcelo, falou assim, aonde? Onde isso? Fala para mim onde que é, que já estou indo lá também. E já queria saber onde que era. Mas como? Como que? Não, eu achei que na primeira aula eu já estava curado, pastor Atílio. Eu falei, opa, vou lá no conselho de pastores agora, vou chamar aqueles caras no canto lá e pá, eu já achei que estava. Quando eu fui ver, o negócio não estava nem começando ainda. Então, essa arrogância ou esse desejo, né? Você tem que castrar ele, porque senão você acha que vai poder curar todo mundo, né? Vai cair aí, nós vamos entrar no mesmo link, tá? Então, muito importante que destaquemos essa castração desse desejo de que amanhã eu já vou analisar. Amanhã eu vou analisar. Alguém falou para mim, não sei quem foi, posso analisar a minha irmã já? Coitada da irmã dela. Eu falei, você não analisou nem você, como é que você vai analisar a sua irmã? Né? Desculpa a aluna que estiver aí falando isso para mim, falou isso para mim. Eu estou brincando, viu? Mas pode fazer sim, você pode começar a desenvolver, mas não vai a fundo não, tá? Vai devagar. E é bom até não analisar irmão, irmã, pai, mãe, não, você vai ficar impressionado, né? Minha irmã fez uma análise há poucos dias do filho dela e ela ouviu umas coisas que não queria ouvir.